Salve piratas e marinheiros, saiu o capítulo 1095 de One Piece e eu já te adianto que tem muita coisa legal rolando nele, como por exemplo, foi revelada a raça de Kuma, foi mostrado um pouco mais dos poderes do Gorosei Saturno e a batalha entre Luffy e Kizaru já acabou. Então, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal para dar essa moral. Estamos tentando atingir a marca de 20 mil inscritos. Agora, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bora! O título do capítulo 1095 é Um Mundo em que não vale a pena viver. No pedido de capa, podemos ver que Bug está perseguindo um macaco esquilo que roubou o seu nariz. No começo do capítulo podemos ver que vários marinheiros estão correndo desesperados enquanto um anúncio é dito para eles. Um dos 5 anciões, São Saturno, acabou de desembarcar na ilha. Vice-almirantes e capitães fiquem atrás enquanto todos os soldados se retiram do centro. Eles não são dignos de sua presença. Vemos então os marinheiros começando a gritar: como ele chegou aqui? Só vi retrato deles. O que é esse relâmpago? Geralmente eles chamam somente almirantes, mas um dragão celestial, ele está acima dos Tenryubitos. Vocês estão dizendo que ele veio de Mary Joyce até aqui? Podemos ver então vários relâmpagos caindo dentro da ilha de Egghead e o rosto do Gorosei Saturno então aparece. Começa então aquela mesma cena que tinha acabado no capítulo passado, onde Bonnie tinha atravessado uma espada no peito do Gorosei Saturno. Vegapunk então diz: Bonnie, o que você está fazendo? Enquanto isso, os vice-almirantes começam a gritar: o Gorosei foi atingido! Esse é o líder mundial que reina no topo! Preparem-se para atirar! Gorosei Saturno então diz para os vice-almirantes: acalme-se, insetos. Se eu não quisesse ser atingido, eu teria desviado. O Gorosei então agarra Bonnie e começa a esmagá-la com a sua mão. Sanji então, vendo aquilo, grita: Bonnie-chan! E nesse momento, o Gorosei atinge Sanji com um poder misterioso no qual não é mostrado. Porém, Sanji fica sentindo uma forte dor de cabeça. Vemos então o Gorosei Saturno tirando a espada do seu peito, enquanto Frank grita: suas feridas, elas estão desaparecendo. E essa cena é muito interessante porque podemos perceber que o Gorosei Saturno parece que não tem a mesma resistência que Kaido, porém a sua regeneração é absurda. Vemos então os vice-almirantes novamente, eles começam a gritar que agora é a chance deles para capturar Vegapunk. Porém, o Gorosei Saturno diz: esperem, seus tolos, não há necessidade de pressa, não tem para onde eles correrem. O Gorosei Saturno então olha para Kizaru e diz para ele que dessa vez ele demorou mais do que o esperado. Kizaru então pede desculpas, pois ele não está conseguindo se levantar depois que levou o golpe de Luffy. O Gorosei então olha para Luffy, que está caído no chão, e diz para Kizaru que entende o motivo dele. Luffy nesse momento está bastante enfraquecido, ele perdeu a sua transformação do despertar e ele está bem velhinho, como se fosse uma borracha derretida. Nesse momento, o Gorosei se aproveita dessa situação e tenta atacar Luffy. Porém, Frank, vendo aquilo, consegue dar um soco esticando seu braço para empurrar Luffy para longe. Assim, faz com que ele não seja atingido por uma das patas de aranha do Gorosei. O Gorosei então diz: vejo que você também tem uma tripulação muito forte. Frank então diz: ei, mesmo no topo, os líderes mundiais estão atrás da cabeça do meu capitão. Frank então usa o seu braço novamente para puxar Luffy e segurá-lo. O Gorosei então olha para Luffy e Bonnie e diz que eles terem entrado nessa batalha foi algo totalmente inesperado. Afinal de contas, a intenção deles era somente ir atrás do Dr. Vegapunk. No entanto, o Gorosei continua dizendo: vocês estão cercados por fuzileiros navais em uma ilha à beira da destruição. Se por alguma reviravolta do destino vocês conseguirem escapar, eu gostaria de ver. Você, Vegapunk, é uma pena você ter nos traído. Por todas as suas contribuições militares, obrigado. Então me diga agora, quem morre primeiro na ordem mais dolorosa para você? Queremos que você morra de arrependimento por ter se oposto ao governo mundial. O Gorosei então começa a apertar Bonnie com sua mão com bastante força. Bonnie então começa a gritar de dor, enquanto o Gorosei pergunta por que todos os humanos
Quando são ditos para eles não fazerem algo, eles querem fazer de qualquer maneira. Sanji então começa a gritar: "Ei, pare com isso! Ei, alguém pode se mover?" Frank então responde: "Não, é impossível! Algum tipo de força está nos segurando!" Vegapunk então responde: "Se não é a ciência, então deve ser algum tipo de Akuma no Mi." "Ah não, Bonnie!" Bonnie então olha para Saturno fixamente e diz para ele: "Você matou meu pai!" Saturno então começa a responder: "Ah, Kuma? Ele nasceu escravo, um resto de uma tribo de pessoas que cometeram graves crimes. O sobrevivente do povo Bucaner que foram exterminados." Um flashback de Bonnie e Kuma então começa. Vemos Kuma dizendo para Bonnie: "Bonnie, desde que eu era criança, eu sempre quis ser que nem um herói que trouxe liberdade para quem sofre, assim como o guerreiro da libertação Nika." Bonnie então diz: "Nika?" Enquanto Kuma responde: "Sim, eu admirei. Ele dançaria no meio de uma batalha com um sorriso no rosto." Vemos então Bonnie e Kuma começando a dançar ao ritmo dos tambores da libertação. Nesse mesmo painel, podemos ver que o Gorosei Saturno estende Bonnie no ar segurando ela com a sua mão e diz para os marinheiros mirarem na cabeça dela para atirar. Sanji, quando vê aquela cena, fica desesperado gritando: "Bonnie-chan, deixa em paz!" Vegapunk começa a gritar também: "Ela é apenas uma criança!" Enquanto o flashback de Bonnie continua, ela pergunta para o seu pai: "Ele vai me libertar também?" E Kuma responde: "Claro que sim." A cena muda e vemos agora um flashback de Kuma que aconteceu há 47 anos atrás em Salt Blue, na ilha Sorbet. Vemos então que Kuma acabou de nascer, enquanto o doutor fala: "Isso é um menino muito grande, parabéns!" E de fato a mãe de Kuma merece os parabéns, porque ela não é tão grande assim e ter aquele filho saindo de dentro dela não deve ter sido fácil. Vemos então os pais de Kuma conversando um com o outro. O pai de Kuma então diz: "Aqui está ele, o nosso menino", enquanto a mãe de Kuma fala o nome dele. O pai de Kuma então pergunta para o doutor: "Então, doutor?" E o doutor responde: "Ah, sobre o sangue dele, não deixaremos nenhuma informação vazar para ninguém." Naquele momento, os pais de Kuma estavam bastante felizes com seu nascimento. Porém, a felicidade deles acaba, pois podemos ver alguns soldados do governo mundial invadindo a casa deles, pois descobriram que eles eram de uma raça diferente. Infelizmente, a notícia de que Kuma era da raça Bucaner acabou vazando porque o governo também tinha espiões dentro do hospital. O pai de Kuma então começa a chorar e dizer que sente muito, enquanto ele pede para que a mãe de Kuma comece a fugir. O pai de Kuma também revela que ele é o único com sangue Bucaner correndo em suas veias, ou seja, todos os outros da raça dele acabaram sendo extintos. Vemos então o pai de Kuma desesperado chorando, pedindo para que os soldados deixem sua esposa ir, afinal de contas ela é diferente. E ele pede por favor para que deixem o seu filho ir também. Ao que tudo indica, a mãe de Kuma era apenas uma humana. É mostrado que um tempo depois se passou e não só o pai de Kuma, como Kuma e sua mãe foram feitos de escravos. Podemos ver Kuma ainda criança carregando algumas caixas enquanto está sendo feito de escravo por outros tenryubitos que ficam mencionando o tamanho da sua força, mesmo ele sendo ainda tão jovem. Ainda nesse mesmo quadro podemos ver Kuma levando várias chicotadas de um tenryubito, além também de que ele é ameaçado de morte quando ele começa a chorar. Em um dos poucos momentos felizes de Kuma na cidade, podemos ver ele diante do seu pai, e o seu pai então pergunta como é que ele está. O incrível e o mais emocionante é ver o jovem Kuma dizendo para o seu pai que o mestre dele é muito legal e que ele teve muita sorte de ter ele. Os dois então sentam em um local e começam a conversar, e nesse momento o pai de Kuma revela para ele que a sua mãe acabou de morrer, e ele continua dizendo que ela está no céu agora, ela está em um lugar muito melhor. Vemos então o jovem Kuma começando a chorar desesperadamente, enquanto seu pai diz: "Ei Kuma, você é forte, lute, sobreviva." Kuma então desesperado grita: "Por quê? Eu prefiro morrer." Só que antes de ele terminar a sua frase, o seu pai o interrompe dizendo:
o guerreiro da libertação virá, ele vai te salvar. Kuma então diz, quem? E o seu pai responde, o deus do sol, Nika, é o nome do guerreiro da lenda, transmitido pelo nosso povo Bucaner. Ele um dia te levará a um oceano livre sobre o sol, além de que ele está sempre rindo. Ele se move em um ritmo e faz as pessoas rirem. Nesse momento o pai de Kuma começa a dançar e fazer o som do ritmo dos tambores da libertação. E então um Tenryubito entra na sala onde eles estão e dá um tiro na cabeça do pai de Kuma, assim o matando, enquanto ele diz, calado, você é muito barulhento. E mais uma tragédia acontece diante dos olhos de Kuma. O flashback então sai de 47 anos no passado e avança para 38 anos atrás no Oeste Blue. Vemos então uma reunião com vários Tenryubitos juntos, e um deles diz que a cada 3 anos eles fazem um torneio de erradicação da população, e este ano o torneio será realizado em um país não afiliado ao governo mundial, e esse país se chama God Valley. Ele continua dizendo que essa ilha foi nomeada de maneira sem vergonha, por mais que o seu país seja rico em muitos recursos. De acordo com o Tenryubito, esse é um torneio que acontece com uma longa tradição de caça às raças. Ele ainda disse que esse país agora chamado de God Valley será propriedade do governo mundial. Vemos então o rei de God Valley desesperado perguntando o que é que eles estão fazendo, querendo matar as pessoas que moram no seu país. Porém, Figarland Garling aparece e corta a sua garganta. Podemos ver o rosto do jovem Garling. Ele tem um formato de lua em seu cabelo, porém ele ainda não tem barba. Como Garling acabou matando o rei daquele país, ele é notificado dizendo que ele vai perder 10.000 pontos desde o início da competição. E ele diz que assim é bom, afinal de contas pode dar uma chance para os outros. Vemos também algumas mulheres Tenryubitos olhando para Garling com um jeito apaixonado. E ficamos sabendo que já naquela época Garling era um cavaleiro sagrado. Nesse ano, não só as pessoas que moram na ilha de God Valley serão caçadas, como também alguns escravos. A cena muda e ainda assim no mesmo flashback podemos ver um soldado chegando diante do Gorosei Saturno para avisar que a criança Bucaner que tinha escapado já foi capturada novamente. Vemos Kuma caído no chão enquanto alguns escravos começam a arrastá-lo. É aquela mesma cena que Bonnie tinha visto quando ela entrou nas memórias de seu pai. Os escravos então começam a perguntar para Kuma de forma ameaçadora por que é que ele tentou escapar. Afinal de contas, depois que ele sumiu, eles tiveram que assumir a responsabilidade de Kuma e assim eles trabalharam a mais. Afinal de contas, Kuma equivale a 10 pessoas. Nesse momento, 2 crianças acabam aparecendo diante deles. Uma é Empório Ivankov e a outra é uma personagem nova chamada Jeanne que está comendo um pedaço de carne. Ivankov então diz, Hey, How, segure aí, vejo que você é o prêmio desse ano. Ouvi dizer que você é da tribo Bucaner. Eu ouvi dizer que Bucaners têm sangue de gigante. Vemos então Jeanne dizendo que o seu irmão também é muito grande. Porém, ela está se referindo somente à cabeça de Ivankov. E Ivankov logo repreende. Sim, é só minha cara. Ei, espere, não é esse o ponto, sua idiota. Ivankov então diz para Kuma o seguinte. Olhe para essas pessoas. Todas elas têm um olhar tão triste e derrotados em seus rostos. Eu vou viver. E você? Podemos ver então uma frase final que diz. A pessoa que ele conheceu quando estava no inferno. E assim acaba o capítulo deixando aquela curiosidade. Será que essa menina nova que apareceu chamada Jeanne é mãe de Luffy ou mãe de Bonnie? Ou então será que ela não é mãe de ninguém? Mas fica essa dúvida, ainda mais que ela apareceu comendo um pedaço de carne. Então façam suas apostas. Ela será mãe de Bonnie ou mãe de Luffy? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.